Bom dia, então estamos de volta, Bezrat Hashem, no Shiur Halakha diário, Bezrat Hashem, todo dia, e nós continuamos no assunto de Rosh Mishpat e várias assuntos e halachot práticas para a gente. Então, primeiro o assunto de hoje é sobre as brigas que tem entre pessoal. O nome disso no Halakha, To'en Venitan, uma pessoa que fala uma teaná, uma coisa, o outro ele discute com ele. Argumento. Toel Venitan. Por causa da briga. Então, no caso que tem uma discussão entre duas pessoas, o que precisa fazer? Tem uma discussão, ele fala, você precisa pagar para mim isso, o outro fala, não, você que precisa pagar para mim, ao contrário. Tem uma briga. O que precisamos fazer? Traz um intermediário. Então, assim, inicialmente, tem que chegar numa conclusão entre nós. Sim, Tem que entender, não entender, né? E tem que chegar numa conclusão entre nós. No caso que nós não conseguimos, porque o cara falou, deu a palavra dele e tem um problema de verdade. O que precisa fazer? Nesse caso, tem que chegar num julgamento, num Beit Mishpat, num tribunal. E tem que saber que pela Halakha, nós não podemos chegar no Beit Din, tribunal não judaico. Pela Halakha, nós precisamos procurar um tribunal judaico, uns rabanim, para resolver nosso problema. Agora, Beit Din é, no caso que tem 3 dayanim, tem um Av Beit Din, que é ele mais especial, e tem mais 2 dayanim, 2 pessoas que eles entendem e sabem as leis da halachot, desse assunto, discussões, patrimônio, dinheiro, mas tem que saber que no Masechet Sanhedrin escrito que no caso que tem 2 pessoas que eles brigaram e falam, nós queremos que esse pastor, ele vai ficar nosso dayan. Esse pastor, na Gemara é escrito Ro'eh Bakar, quer dizer, uma pessoa que ele não entende 100% dos detalhes no Halakha, mas no caso que eles aceitaram essas pessoas, então, no caso que eles aceitaram que os Balei Dinim, os 2 que brigaram, eles aceitaram os 3 pessoas, pastores, mesmo que eles não sabem de Halakha, mas eles falam, a palavra que esses pastores falaram, nós vamos aceitar, nós vamos cumprir. Então, nesse caso, Halakha, Dinam Din, tem que cumprir, tem que escutar, tem que fazer as conclusões que esses pastores falaram. Agora, claro que pastores que escritam na Halakha não é uma pessoa que ele não sabe nada de Halakha, um shleper assim. Não, mesmo que ele ainda não está no Dargá, no nível do Dayan. No caso que você... É simples, também tem que entender, um talmid chacham que sabe. Mesmo que ele ainda não muito profissional dessa área. Porque está muito complicado, de verdade, de saber todos os detalhes do Dayanut. É um estudo de 10 anos. Está muito complicado, obviamente. Então, no caso que eles aceitaram os três juízes, então dá para... Tem que fazer, você aceitaram de fazer você tem que fazer uma coisa que esses dayanim falaram para nós. Agora, nós não podemos chegar num tribunal goi, no jeito nenhum. É só uma proibição, tem que saber, isso. Tudo isso no caso que você tem uma briga com mais um judeu. No caso que você tem uma briga com o outro pessoa que ele não é judeu, você não pode agora esforçar ele vir aqui no Beit Din Yehudi, entendeu? Então você pode ir lá no tribunal público. Mas no caso que os 2 Yehudim, vocês precisam chegar no Beit Din de Halakha, de tribunal de rabinato. Você não pode chegar, a proibição de chegar no Erkaot, o nome disso é Erkaot, tribunal público, nós não podemos chegar lá e encontrar a pessoa que vai lá, ter um Chilul Hashem muito grande, Mechalel et Hashem. Então uma coisa hamur, uma coisa rigorosa que nós não podemos fazer isso. No caso que você chamou seu amigo Yankale, chamou ele, vem aqui, vem no Beit Din, ele não aceitou uma vez, segunda vez, terceira vez, ele não aceitou. Depois que você já chamou ele 3 vezes para tribunais judaica, ele não chegou, agora você pode ir no tribunal público, porque
lá eles podem esforçar ele e dar alguns esforços para ele chegar. Então, no caso que 3 vezes ele não chegou no tribunal judaico, você... Se ele não foi no tribunal judaico, o tribunal Beit Din não pode fazer alguma coisa? Era isso que eu ia perguntar. Pode, mas no caso que eles não têm um poder, não tem um poder agora de bloquear a conta dele, não tem o poder de pegar um objeto dele. Então pode ir no tribunal público. Agora também no caso que esse pessoa, sabe, perigoso, uma pessoa que ele não aceita nada, então nesse caso tem que pedir uma autorização do Beit Din judaica e pede com eles, olha, esse pessoa ele não vai vir, então você, depois que você pede isso, você pode chegar. Agora, a melhor coisa, escrito na Halakha, chegar numa pshara. O que é isso, pshara? Qual a tradução da Milá? Num acordo que um vai aceitar, o outro vai aceitar, e também no Dayanim tem uma discussão na Gemara qual o melhor, mas a conclusão é que melhor chegar num acordo que os dois vão ficar felizes, vai ficar tranquilo. Isso nas brigas que está entre homens e mulheres, no caso de divórcio, crianças, pagamentos, aí sempre tem que chegar num acordo, porque um dia depois do julgamento você vai continuar a viver, você vai continuar a ver esse pessoal. Você não pode ficar agora numa forma amarga, numa forma que tem uma coisa dentro do coração. Então tem que chegar sempre num acordo. Agora, uma halakha importante, não pode, chega e manda para Dayan, para um dos juízes, e manda para ele sua história, manda para ele seu lado. Isso é uma coisa que você não pode fazer. É claro que você não pode mandar nenhuma coisa, nenhum presente para esse Dayan. Nenhuma coisa escrito na Gemara. Ele não pode aceitar. Escrito na Gemara, várias histórias que tinha um Dayan, ou Vabarhama, lá escrito que ele ganhou uma coisa, ele nem sabia que ele ganhou, ele sentia que ganhou um objeto um dos Baalei Beit Din, ele não poderia julgar, realmente sempre ele sente que a opinião dele ela vai atrás de uma pessoa, sempre cada teaná ele resolveu uma resposta para ajudar uma pessoa e falou, tem aqui uma coisa, meu coração ele está inclinado por uma pessoa, e descobri que esse pessoa ele mandou para ele uma cesta, mandou para ele um dinheiro. Então um dos Baalei Dinim, um deles não pode mandar nenhuma coisa, nenhum presente, até de falar, de cumprimentar ele e falar, vem aqui, você é uma pessoa aí, não pode fazer nada. E isso, uma halakha pela dois lados, pela pessoa que ele vem e também pela Dayan. E Dayan, que ele sabe que ele ganhou uma coisa ou outra, ele não pode chegar, não pode ficar Dayan não pode julgar nesse assunto. Tá bom. Segunda coisa, mesmo que não tenha nada a ver, os Baalei Dinim não pode contar, não pode falar nada da história dele na frente do Dayan. Tem que explicar e falar toda a sua história na frente do outra pessoa, na frente da sua pessoa que você discute com ele, na frente do Dayan. Não pode falar, um dos Baalei Dinim não pode antecipar e falar, porque na hora que você fala a seu lado, com muito sentimento, pode ser que o Dayan ele já resolveu, já sentir mais amor para você, ele quer... Então sempre tem que chamar os dois e falar, você quer que eu vou julgar você? Então chama seu amigo, chama a mulher, né, no caso do divórcio, não sei o quê, os dois agora vai sentar aí e vai contar, cada um vai contar do lado dele. Um deles não pode antecipar e fala somente para Dayan. Tem que chamar o outro e fala seus tanot na frente do outro Baal Din. Porque cada coisa que ele fala, o outro fala, não, isso é mentira, isso não foi você, né? E assim dá para chegar de verdade para verdade. O outro fala que nesse caso, se o Dayan escuta um lado, ele tem que escutar o outro também. Claro, então, ele não pode escutar um lado não na frente do outro, tem que escutar sempre na frente do outro. O Dayan não pode ouvir um lado antes, o segundo Baal Din, Yom Tov para todo mundo. Agora, por exemplo,